Eu separei essas três rosas do deserto porque elas estavam muito compridas. Apesar de elas estarem sendo cultivadas junto com as outras, elas ficaram meio estiladas, muito, muito mesmo. E a formação de caudex dela não é muito bom. Olha só como ela ficou fininha. Mas ela não está tão estiulada, dá para ver que a distância entre uma folha e outra é curta, né? Então são plantas aí que já estão com mais de um ano. São plantas que iriam ser utilizadas como cavalo, mas não dá nesse porte aqui não é muita vantagem. Então eu fiquei pensando no que eu poderia fazer com essas plantas, né? Normalmente eu faria uma poda, mas eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu vou desplantar, tirar ela desse saquinho. Eu sei que está com problema na raiz, porque todas as minhas rosas do deserto que estavam em saquinhos, né? Esse vídeo ele foi gravado já tem um tempo, e todas as minhas rosas do deserto que estavam no saquinho estavam com problema na raiz. Então com esse aqui não foi diferente. Então vou retirar aqui, todas eu vou retirar e vou deixar fora do substrato, para que essas raízes mortas, olha só, a ponta das raízes finas sempre está morta, né? No caso foi erro de cultivo mesmo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição caso você queira ver o que é que realmente causa a morte dessas raízes. Muita gente acha que o que mata as raízes, né, são os fungos, e não é bem assim. Vamos tirar mais uma para ver como que tá. Essa daqui aparenta estar um pouquinho mais enraizada do que as outras. Elas estavam todas enraizadas, né? Só que as raízes começaram a morrer. A raiz dessa aqui não está tão ruim, né? Mas ela deveria ter muito mais raízes de absorção. Aqui eu tenho uma raiz já mais grossa que a ponta, ó, ela acabou apodrecendo a pontinha da raiz. Normalmente, se não tiver fungo no substrato, a planta consegue conter, né? Você vai dizer, é como assim? Você acabou de dizer que não era fungo. O que mata as raízes de início não é fungo, só que os fungos são porta de entrada, entendeu? Então, se a raiz começar a apodrecer por outro motivo, que normalmente é falta de oxigênio, é, os fungos se aproveitam dessa raiz que está morta e conseguem adentrar na planta e conseguem se alimentar da sua planta viva. Mas não são todos os fungos que conseguem fazer isso. Eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente porque depois que eu tive esses problemas, eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Eu vi que os fungos eles não são vilão das nossas rosas do deserto. Apesar deles matarem as rosas do deserto de vez em quando, o vilão é a gente que cultiva errado, só isso. Então se a gente entender como que funcionam as coisas, fica bem mais fácil da gente controlar e errar menos, né? E as pessoas falam assim como se todos os fungos fossem algo extremamente maléfico, né? E aqui estão essas plantas, algumas semanas depois, eu deixei quase 3 semanas. Por que que eu deixei tanto tempo? Porque eu queria que elas ficassem mais murchas, mais maleáveis. Porque eu tive a ideia de fazer uma trança. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer com elas, mas eu tive a ideia de fazer uma trança. Então eu deixei bastante tempo fora do substrato para que elas desidratassem mesmo de propósito, para que eu conseguisse fazer essa trança sem quebrar. Eu vou amarrar aqui a base para ficar mais fácil e depois eu vou entrançar ela, ver se eu consigo. Não sei se eu sei fazer trança. Da última vez que eu tentei deu errado. Eu achei que elas iam estar um pouco mais murchas. Elas estão oferecendo uma certa resistência. O problema é que se elas ficarem muito durinhas, ela pode quebrar quando a gente vai dobrando, né? À medida que eu vou subindo aqui, ela vai ficando mais mole, né? Porque é mais fininho, aqui já está mais fácil. E eu deixo as tranças um pouquinho folgadas mesmo, porque esses galhos aqui, apesar de eles serem finos, eles com o tempo eles vão engrossar um pouquinho. Então eles vão ter mais espaço aí. E essa planta vai ficar, acho que com aparência mais interessante se eu não apertar tanto os galhos. Aqui eu passo a fita na parte de cima. E essa parte de cima eu não sei como que eu vou fazer. Se eu vou abrir ela à medida que ela for crescendo, ou se eu continuo entrançando. Porque a ideia que eu tinha era o seguinte, quando ela tiver maior, quando essa parte de cima tiver com folhas, eu talvez fazer um enxerto em cada planta, ou não, ou então deixar ela assim, continuar a fazer a trança à medida que elas forem crescendo. Eu vou plantar elas nesse vasinho 13. É um vaso um pouco pequeno para 3 plantas, né? Já dá para ver aqui que está bem apertado. Mas eu vou deixar aqui primeiro para ver como que elas vão crescer. Qualquer coisa, depois quando formar o torrão, eu sempre uso essa técnica. Eu acho melhor cultivar em vaso pequeno do que em grande, porque se precisar, quando está bem enraizada, é só puxar e colocar no outro vaso sem dificuldade alguma. E um outro motivo de eu quase sempre utilizar vasos menores é porque esses últimos vídeos foram sempre de plantas que tiveram problema na raiz.
Então, não vai ter raiz de planta para absorver toda a umidade de um vaso grande. Então, é muito mais benéfico eu plantar num vasinho pequeno e depois, quando ela estiver bem enraizada, eu passar para um vaso maior. Então, assim ficou aqui a trança. Ficou legal, gostei do resultado. Vamos ver quando ela começar a brotar aí como que essa planta vai ficar.